Pessoal, então continuando aqui só para poder finalizar, então esse movimento, né, esses militares de baixa patente, os jovens de baixa patente que estavam revoltados com a república oligárquica, que não ligava ali para as questões do povo, não ligava para as questões do trabalho, para as questões do trabalho dos militares, do trabalho dos operários, certo? Uma república que só estava preocupada em fazer manutenção dos seus próprios interesses, né, ali, pessoal, vai então ter aqui nesse momento, pessoal, a revolta, né, vai ser marcada pela revolta dos 18 do Forte de Copacabana. A gente chama do início aqui, portanto, né, o início ali do que a gente chama de movimento tenentista, certo? Por quê, pessoal? Ele começa ali na clandestinidade, começa ali meio tímido, certo? Mas após esse episódio aqui em que matam 16 e sobram 2, eles são vistos como heróis que depois eles vão participar muito da política brasileira, né? São vistos como heróis que lutaram pela participação política, pela voz do exército. E aí, pessoal, a gente cria aqui nesse momento, começa-se aqui, pessoal, após esse episódio, começa-se aquele mito, aquela história, né? Aquela crença de que só os militares poderiam salvar, portanto, a vida do Brasil. Só os militares poderiam, né, retomar as rédeas da ordem, né, retomar as rédeas da honestidade, que só os militares carregam em si o poder para fazer isso. Cria-se então um mito em torno dessa imagem aqui do militar como aquele que pode salvar, como aquele que pode ser o herói, né, da crise, da desordem que o povo, que a nação está passando. É esse momento aqui que vai construir depois na história do Brasil, né, que vai perpetuar depois na história do Brasil o mito de que o militar vai ser sempre o honesto, com a conduta perfeita e aquele que quer levar a ordem, certo? Tudo bem? Então é nesse momento aqui que a gente tem esse movimento, novamente, de colocar o militar novamente à frente como a figura que vai salvar todo mundo, que vai salvar a nação, portanto, certo? Então, o movimento aqui que é controlado, né, no final de 1923, né, na revolta aqui entre as facções oligárquicas do Rio Grande do Sul e Assis Brasil, entre as facções oligárquicas do Rio Grande do Sul, né, que eram Assis Brasil e a Borges de Medeiros, certo? Então, esse movimento ele é controlado, só que novamente uma guerra civil que acaba com banho de sangue, certo? Manchando novamente aí mais o mandato do presidente, certo? No momento aqui é o Arthur Bernardes, certo? E aí no ano de 1924, que depois a gente fala na próxima aula, certo? O tenentismo vai voltar a eclodir dessa vez pelo Brasil inteiro, vai ser uma rota traçada, né? Cortando, portanto, ali desde o Nordeste, pegando o Centro-Oeste e Sudeste até chegar ao Sul e pegando até a Bolívia, tá, pessoal? Então vai ser um movimento que vai passar por todo o Brasil, recolhendo os militares nesse movimento, certo? Em nome aí, né, da figura do militar como aqueles que vão salvar a política brasileira, ok? Então, é isso. Bom final de semana para vocês, bons estudos.